Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Varisto Carlos, meu orientador é o professor Dr. Leonardo Goleada Fonseca e o mestre Danilo Pinto Moreira de Souza. E o trabalho que a gente realizou é sobre redes neurais polinomiais multicritério para modelagem de séries temporais hidrológicas. Falando aqui sobre o cronograma, nós temos a introdução, a metodologia, depois falarei um pouco sobre as métricas e conjunto de dados, depois os resultados e discussões e por fim a conclusão. Atualmente, a gestão adequada dos recursos hídricos é um desafio devido à complexidade dos sistemas ambientais, à disponibilidade limitada dos dados, às interações não lineares e algumas incertezas, como as mudanças dos padrões climáticos e atividades humanas. A previsão do fluxo de rios é essencial, principalmente na tomada de decisões de forma consciente para a utilização sustentável da água. Alguns modelos utilizam dados, como dados históricos, técnicas estatísticas, análise de padrões e relacionamentos e tendências nos dados para fazer a previsão do fluxo de rios. Entre esses modelos de previsão, nós utilizamos o Group Method of Data Handling, um modelo de redes neurais, com o objetivo de prever o fluxo de rios de forma eficiente. E, para otimizar os resultados, nós utilizamos o algoritmo Non-Dominated Sorting Genect Algorithm 2, que vai otimizar os resultados. Nós tivemos como foco o rio Zambeze, em Moçambique, mais especificamente na barragem de Caurabassa, uma das maiores usinas hidrelétricas da África, sendo de extrema importância para a economia do país, estimulando o desenvolvimento industrial. Temos aqui então uma imagem da localização do rio Zambeze, onde mais na extrema direita podemos observar a localização da barragem de Caurabassa. E aqui temos uma imagem da barragem de Caurabassa. Ao desenvolver uma estratégia eficiente de previsão do fluxo de rios, o estudo contribui para o uso e gestão sustentável dos recursos hídricos, ajudando também a garantir acesso à água de boa qualidade a todos. Essas duas contribuições fazem parte do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 da ONU, que visa até 2030 assegurar esse acesso à água e gestão sustentável da mesma. Falando um pouco sobre o modelo de redes neurais, o GMDH, o Group Method of Data Handling, é uma técnica de modelagem baseada na identificação estrutural, sendo introduzida por Alexei Ivanenko, sendo um dos primeiros tipos de rede neural a ser desenvolvida. O GMDH utiliza uma seleção da estrutura neural ideal de forma automática, de modo que apenas os neurônios essenciais serão mantidos, prevenindo assim possíveis erros de previsão. Para melhor exemplificar, temos então um exemplo da estrutura da rede, onde temos 3 variáveis de entrada, e fazendo uma combinação dessas variáveis obtemos 3 neurônios, e fazendo uma nova combinação obtemos 3 neurônios novamente. Só que dessa vez o modelo julgou que o neurônio F22 seria irrelevante, removendo ele da rede, continuando com o prosseguimento do modelo, gerando por fim o resultado. Falando sobre computação evolutiva, ela é um ramo de pesquisa que desenvolve inteligência artificial. Para isso, há um conjunto de técnicas de busca e otimização inspiradas na evolução natural das espécies. Em meados da década de 60 e início da década de 70, foram desenvolvidas as chamadas 3 principais áreas da computação evolutiva, sendo elas a programação evolutiva desenvolvida por Fogel, a base dos algoritmos genéticos desenvolvida por Holland e as estratégias evolutivas, que foram desenvolvidas por Reichenberg, onde, mais tarde, foram desenvolvidas 2 sub-áreas dos algoritmos genéticos, a programação genética e sistemas de classificação, onde todas essas técnicas são comumente utilizadas para otimização. A otimização é o ato de obter o melhor resultado sobre dada circunstância, onde o objetivo é minimizar o custo ou maximizar um benefício desejado. Existem 2 tipos de otimização, a otimização monoobjetivo e a otimização multiobjetivo. A otimização monoobjetivo, ela tem como objetivo otimizar um objetivo só. E a otimização multiobjetivo, ela tem como objetivo encontrar um vetor de variáveis que satisfaça um conjunto de restrições, otimizando diversos objetivos. Atualmente, o conceito de otimalidade de um algoritmo multiobjetivo é a fronteira de Pareto, sendo ela uma representação visual dos espaços. Essa representação visual facilita a identificação de regiões de melhor desempenho, ajudando na decisão final a escolher os melhores pontos dentre as soluções possíveis. A fronteira de Pareto busca um conjunto de soluções que não podem ser melhoradas em um objetivo sem prejudicar o outro, que é o chamado não-dominância. Disse que uma solução é não dominada se ela não for inferior a nenhuma outra solução em todas as funções
e se ela for melhor do que pelo menos uma solução em pelo menos uma função. Um dos algoritmos que utiliza o conceito de não dominância é o Non-Dominant Sorting Genetic Algorithm 2. E aqui temos um fluxograma do seu funcionamento, onde temos a população inicial PT e cria-se uma população descendente QT, formando uma população RT, com o dobro da população inicial. Depois, há o processo de classificação dos indivíduos, onde os indivíduos são classificados em frentes, sendo os melhores indivíduos em frentes menores. Depois é feita outra classificação, onde pega-se as melhores frentes e cria-se uma nova população, a PT mais 1. Depois, podemos observar que no exemplo, se uma frente fizer com que a população nova ultrapasse o tamanho da população pai, pega-se somente os melhores indivíduos dessa frente e rejeita o resto. Faz-se isso até que o aumento dos indicadores de destino alcance o limite desejado, ou até que tenha alcançado ou encontre alguma coisa para parar. E depois encontra os melhores pontos para a fronteira de Pareto. Falando um pouco sobre as métricas, temos o Root Mean Square de erro, o Média Absolute de erro e o hipervolume. O Root Mean Square de erro é calculado utilizando a raiz quadrada do somatório do quadrado da diferença do valor previsto e do valor real. E o Média Absolute de erro é calculado com a mediana entre as diferenças dos valores reais de previsão. Vou comentar sobre o hipervolume mais para frente para melhor visualização. Falando um pouco sobre os dados, utilizamos o conjunto de dados que compreende o período de 1º de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2018, totalizando 5.844 observações, onde uma parte se destinou ao treino e outra parte se destinou ao teste. Entre esses conjuntos de dados estão a precipitação, evaporação, umidade relativa e caudal afluente. Sobre o hipervolume agora, para avaliar a qualidade dos modelos, ele utiliza hipercubos. Quanto maior o espalhamento entre as soluções, maior o valor do hipercubo, consequentemente mais eficiente é o modelo. Então, para cada i pertencente a P, cria-se um hipercubo VI com referência a um ponto W, onde esse ponto pode ser encontrado construindo um vetor com os piores valores da função objetivo. E o resultado é o somatório de todos esses hipercubos. Podemos analisar aqui os valores medianos de hipercubo para cada execução. Podemos ver que a execução 2 foi a que mostrou maior espalhamento entre as soluções. E com a intenção de comparar os valores de hipervolume das execuções, utilizamos o teste Tuck, que compara os pares de média e medianas e calcula a diferença honesta significativa para cada par. Se o teste Tuck mostrar que a diferença de dois grupos é significativa, ele aceita H1, a hipótese alternativa. Se não for significativa, ele rejeita. A figura mostra que os grupos não tiveram uma diferença significativa entre eles, dando a entender que os resultados foram bem próximos. E ao analisar o gráfico do Root Mean Square erro pelo número de neurônios, podemos observar que o valor do RMSE foi relativamente baixo, 0,4 para baixo, o que é bom. E utilizando poucos neurônios, podemos ver ali que o máximo que chegou foi próximo de 500, o que reduz o custo computacional do modelo. Podemos dizer que o modelo GMDH e o algoritmo de otimização NSGA2 mostraram uma harmonia entre eles, fornecendo pontos de alta qualidade na fronteira de Pareto. E esses pontos possuindo um valor bem baixo de RMSE. E os valores de hipervolume nos mostraram um bom espalhamento entre as soluções. É isso, muito obrigado pela atenção. Obrigado.